Olá, sejam muito bem-vindos a esta Masterclass da Casa Aberta 2024. O meu nome é Joana Cabral. Eu sou o Francisco. E juntos lideramos os grupos de ligação da nossa Igreja Hillsong Portugal. E hoje temos connosco um casal muito especial que nos ajuda a liderar os nossos grupos de ligação aqui em Lisboa, mas também a nível nacional. O Daniel e a Priscila Arci. Como é que vocês estão? Tudo bem. Tá tudo bem. Sim. Então, vamos Nós começar. Estamos muito entusiasmados por vos ter aqui connosco, para termos uma conversa sobre grupos de ligação e tentar desempacotar algumas das coisas que temos feito enquanto igreja para pastorear uma igreja grande através dos nossos grupos de ligação e ajudar outras igrejas e pastores a implementar grupos de ligação nas suas igrejas, melhorar a cultura, tornar mais atrativo e ver como é que juntos podemos ter uma conversa robusta sobre isso. Vocês têm uma jornada enorme em grupos de ligação, inclusivamente mesmo dentro da nossa igreja envolveram-se primeiro do que nós e têm uma história muito grande com grupos de ligação. Minha primeira pergunta, se calhar, seria: de onde é que vem o vosso coração por grupos de ligação? O que é que bate aí dentro pelos grupos de ligação? Bom, eu acho que foi a nossa primeira experiência, né? Quando nós chegamos sozinhos e foi tão importante o nosso envolvimento num grupo de ligação. Nós chegamos e acho que na semana seguinte ou 10 dias depois, nós já estávamos num grupo de ligação. E isso foi que conectou, fez a nossa conexão com a igreja. Aí a gente diz que a igreja ela é grande, mas os grupos é onde faz a igreja também ser pequena. É um lugar onde alguém sabe o teu nome, pode fazer uma oração por ti, que tem alguém que está te pastoreando também. Em questão de dias, de chegarmos na igreja sem conhecermos ninguém, em questão de dias estávamos conectados, né? Porque tinha um líder a cuidar de nós, o próprio grupo, né? Abraça, né? Cria aquela intimidade, faz vida, aquele amor. Nos sentimos em casa desde o primeiro dia e o grupo de ligação fez mesmo parte desse acolhimento. A gente costuma dizer que nós aprendemos o que é ser bem-vindo a casa através do grupo de ligação. Aos domingos é aquela maluquice, aquela loucura, aquela coisa tão intensa, que é maravilhoso, mas os grupos de ligação criam essa intimidade e nos abraçam, né? Então, nos apaixonamos desde o primeiro momento e nós nunca tínhamos nos envolvido com isso, né? E foi mesmo incrível. Fantástico, e vocês fizeram um pouco a jornada de se terem juntado a um grupo, depois começado a liderar um grupo, depois o vosso grupo multiplicou para 4 ou 5 grupos, depois ficaram com a responsabilidade de uma área em Lisboa, depois com os grupos em toda a Lisboa. Hoje nós em Portugal temos perto de 300 grupos, em Lisboa perto de 100, e vocês lideram uma parte muito importante desses 100. Então passaram por todos os estágios de liderança dentro da ligação. O que é algo que vocês veem, uma marca que faz um bom líder de grupo de ligação? O que é que são alguns valores, atitudes, coração? O que é que faz um bom líder de grupo de ligação? Primeiro a gente diz que tem que ser uma coisa leve, né? Porque é cuidar de pessoas. E quando a gente cuida de pessoas, isso tem que ser leve. E é tão importante as pessoas se sentirem amadas, se sentirem acolhidas, e faz toda a diferença, muitas vezes, no dia da pessoa, naquela hora, naquele momento. Então, tem sido uma experiência, assim, muito importante. E a pessoa tem que ter o coração naquilo, né? Tem que ter o coração em outras pessoas, em cuidado, em estar disponível, em amar, em só andar junto. Muitas vezes fazer uma ligação, o envio de uma mensagem faz toda a diferença na semana daquela pessoa que frequenta o grupo. Então, isso é mesmo importante, você ter o coração nisso. É amar pessoas, né? É cuidar de pessoas, né? O grupo de ligação, ele todos os dias exerce um cuidado pastoral. Em todos os momentos, né? Uma pessoa que tem um filho que é internado, uma pessoa que passa por uma entrevista de emprego, uma pessoa que tem um problema em casa, de repente se conecta àquele grupo, aquela intimidade, aquele pequeno grupo, né? E isso faz com que realmente aflore, os corações aflorem, crie uma comunidade saudável, crie relações mesmo duradouras, relações que acabam ficando para a vida, né? E realmente a importância desse estágio de participar do grupo de ligação é algo incrível. E eu acredito que hoje quem participa de um grupo, já logo no primeiro dia, e já tem a visão da multiplicação, porque realmente já é abrir espaço para não ser só ele a experimentar aquilo. E a gente dizia muito isso quando multiplicamos o grupo em casa. No início nós tínhamos muita intimidade, de repente perdemos a intimidade, porque o grupo cresceu para 25, 30 pessoas. E os que chegam mais depois já não sentem tanta liberdade, né? E nós dizíamos, não é justo as pessoas não terem a mesma intimidade que nós tivemos no início. Né? Há pessoas que nós não conseguimos conversar já, né? Então, o fato de nós termos multiplicado, e não foi fácil,
porque muitos chamam isso de divisão. Mas agora não vou ver, mas não, gente, bora, vamos para uma... Né? Então, o nosso foco hoje até da própria multiplicação é o saudável para manter a intimidade, para manter o coração. Fantástico. Fantástico. Né? Isso tem sido mesmo incrível, mas fazer parte de um grupo de ligação não é ser capaz, é ter o coração para fazê-lo. Né? E conectado com o todo, conectado com a plataforma da igreja, apontando sempre para os domingos, vivendo realmente essa estratégia. Os grupos são sempre saudáveis. E é uma bênção. Liderar um grupo de ligação é um privilégio. Receber as pessoas na tua casa muda as tuas rotinas, filhos, agora calma, tá chegando gente, vamos arruma a mesa aqui, né? Isso é mesmo incrível. E as pessoas, quando chegam, né? Nós tínhamos pessoas que iam ao domingo à igreja e quinta-feira já estavam em casa. Né? Isso é uma integração mesmo super consistente, rápida. Né? Isso é mesmo maravilhoso. E foi muito bom na época também para os nossos filhos, né? Claro, eles aprenderam a conviver com outras pessoas, a cuidar. E muitas vezes, eu tenho dito isso para o Daniel, muitas vezes todos nós passamos por problemas, dificuldades, mas quando a gente começa a cuidar de outras pessoas, a gente vê que a gente tem problema, mas tem pessoas que... que é a coisa muito pior, né? Então, e a gente aprender a cuidar, né? Claro. Saber que, claro, nós temos um problema, mas aquela pessoa também tem... Naquele momento ela está precisando muito mais do que nós. Né? E foi muito importante também para eles, porque eles puderam também ver isso e cuidar, e na época a gente recebeu... muitos casais com crianças e foi muito bom porque a gente criou ali um ambiente também para eles. Então a gente sentava, a gente orava também com eles, foi um tempo muito especial. E é isso que a gente também incentiva, né, os líderes a fazer. E foi importante a gente ter passado por esse período, porque hoje o que a gente fala foi o que a gente viveu. Claro. Não é uma coisa que... Exatamente. Então foi mesmo importante isso. Não, e é para famílias, né? Porque isso é importante. Agora eu vou deixar os filhos em casa que vou no grupo de ligação. Não, levem os teus filhos para os grupos. A Priscila também, por essa veia do Kids, e que gosta de crianças, etc. Nós fomos a um grupo recentemente, há cerca de 2 meses, fomos visitar o grupo, um grupo que a gente lidera, e ela, de repente, ela viu a quantidade de crianças e já na sessão seguinte do grupo, na outra quinzena, já estava um GL Kids. Né? Ela tinha montado lá, estruturado, nomeou pessoas, etc. E foi tão bom, ajudou os líderes também a verem terem essa visão. Exato. E de repente está o grupo de adultos na sala e um GL Kids acontecer num quarto ou num canto da casa. E isso faz vida, né? Isso é mesmo incrível. E é isso que os grupos de ligação também são acerca, nós envolvemos todas as pessoas, sejam famílias, sejam crianças, e nós não somos Portugal, temos esse privilégio, temos vários tipos de grupos de ligação, desde grupos mistos com famílias, grupos para casais, grupos para jovens, adolescentes, a Sisterhood, Hillsong Man, nós temos um bocadinho de tudo porque não queremos mesmo que ninguém fique de fora e queremos mesmo que as pessoas possam encontrar a sua comunidade também no meio da nossa igreja, e como vocês disseram, a experiência de domingo é insubstituível, os grupos de ligação não substituem a igreja, não substituem a nossa reunião de domingo, mas são os grupos de ligação que nos permitem realmente ter estes laços entre nós, cuidarmos uns dos outros e também nos aprofundarmos na palavra, porque os grupos de ligação também são à volta do estudo bíblico, são à volta da palavra de Deus, e isso é um pilar na nossa casa. Estava a ouvir falar e a ouvi-los falar, e de facto nós temos uma abordagem holística aos grupos de ligação, não é? Temos grupos familiares, mistos, de sisterhood, não é? Exatamente. E foi algo que nos ajudou a chegar a todas as pessoas, porque há pessoas que se identificam mais com um tipo de grupo, ou às vezes também em termos de dia, hora, então é importante haver variedade e oportunidade para que a pessoa se possa encaixar no sítio onde melhor encaixa. Eu queria te perguntar que tu lideras também, além dos grupos de ligação, também um papel importante em Sisterhoods, e tens visto isto através de grupos de Moms and Bobs e de bebés, filhos. Exatamente. Qual é que tem sido o papel, de facto, desta variedade e de tentarmos chegar às pessoas nas várias fases da vida dentro da nossa igreja? Eu acho que uma coisa que é super interessante e que vocês também de certeza que vão partilhar comigo é que, enquanto líderes, quando nós vimos para os grupos de ligação, às vezes temos uma certa ideia do que é que vai resultar. Nós sabemos, este grupo vai resultar, se fizermos neste formato vai resultar, mas eu acho que uma das coisas que esta jornada nos tem ensinado é ser humildes e aprendermos com as pessoas da nossa casa e ouvirmos as pessoas que estão connosco, não é? Às vezes nós, enquanto líderes, temos de ter, eu tenho um plano, uma estratégia, se calhar tu que estás em casa estás a pensar, olha, eu tenho uma estratégia para a minha igreja, vou abrir 4 grupos só de casais, e às vezes nós achamos que no papel, isto parece perfeito, vai resultar, mas depois não é o que as pessoas querem. E se não é o que as pessoas querem, as pessoas não se vão envolver. Então eu acho que nós, enquanto líderes, somos humildes para ouvir o Espírito Santo, mas também ouvir quem nós lideramos e perceber as necessidades. E eu acho que Sisterhood, por exemplo, os grupos de mulheres têm resultado muito bem,
porque tem feito isso. Nós temos ouvido as necessidades das mulheres, que inicialmente nós achávamos que os grupos iam ser de uma maneira e agora de repente eles são de outra. E muitas mães, por exemplo, que têm crianças, os grupos têm que se adaptar, têm que ser em lugares às vezes um bocadinho estranhos, às vezes são em parques, às vezes são caóticos, às vezes gritam por todo lado, mas aquilo funciona para aquelas pessoas e para aquele grupo. E eu acho que nós, enquanto líderes, precisamos ter esta flexibilidade, e eu adoro isso na nossa casa, que é nós temos um modelo, todos nós sabemos qual é a cultura dos nossos grupos de ligação, aquilo que faz parte, aquilo que não faz parte, mas depois somos flexíveis para, olha, se resulta para vocês, então faça. Se resulta fazer na praia, faz na praia. Se resulta fazer no café, faz no café. Faz aquilo que resulta, desde que continues a reunir as pessoas e que possas continuar a abençoá-las, a pastoreá-las, mas ao mesmo tempo também fazer crescer a igreja. Eu acho que isso é uma das lições maiores que nós aprendemos ao longo destes anos também. Sem dúvida. Sem dúvida. Nós temos muito um espírito de multiplicação, porque o nosso coração, e aquilo que nós costumamos dizer é que qualquer pessoa que chame à nossa igreja de casa, que tenha uma casa onde possa pertencer. E a tarefa de nós, enquanto pastores, enquanto líderes, sempre de criar espaço para que qualquer pessoa encontre uma casa, encontre um espaço. Então é muito importante termos um espírito de multiplicação, porque nós ainda não temos, na nossa igreja, grupos suficientes para toda a gente da nossa igreja, não é? Então é muito importante nós sempre criarmos espaço para que mais pessoas se juntem. E esse é um dos valores inegociáveis no grupo de ligação, a multiplicação e o criar espaço para outros. Agora que não lideram apenas um grupo, mas lideram uma área, como é que com os líderes de grupo de ligação que vocês lideram, como é que têm visto formas de passar este valor, liderar líderes de grupo de ligação para pastores e líderes que tenham 4, 5, 10 grupos à sua responsabilidade? O que é que são coisas que vocês têm feito e têm resultado em liderar outros que lideram os grupos? Quando sobem um nível de liderança, como é que lições aprenderam sobre isso? O processo da multiplicação, ele é super curioso, porque no início nós falávamos de multiplicação quando o grupo chegava com 15 pessoas. Então nós decidimos voltar para trás e começar a falar com um grupo de ligação no dia 1. Exato. Porque faz parte da essência do grupo de ligação. Nós não estamos a reunir agora aqui para fecharmos num ciclo de amigos e ninguém mais entra. Exatamente. Nós estamos a reunir aqui para fazer vida, para sermos resposta de oração, mas a gente sabe que o reino está, o propósito está acelerado. As coisas estão a acontecer. E eu quero me colocar cada vez mais à disposição de viver aquilo que Deus tem para nós. E muitas vezes essa mudança, essa flexibilidade, esse processo de nós irmos passarmos para essa altura de multiplicação. Mas hoje tem sido muito mais fácil colocar a visão da multiplicação já no dia 1, quando o grupo tem 1, 2, 3 pessoas, 4 pessoas, porque eles já começam a trabalhar com até a própria misericórdia. E quem chegar daqui a pouco? As pessoas que chegarem depois. Como é que nós vamos desenvolver isso? Como é que a gente vai fazer essa intimidade? E a multiplicação é a resposta. Às vezes parece que a multiplicação parece que é só números, e a gente quer... Não, lógico que nós queremos ver pessoas sendo abençoadas, mas eu não posso ter um grupo com 25 pessoas que eu sei que não atinge o próprio objetivo da intimidade, o propósito dele, de nós orarmos juntos, orarmos uns pelos outros. Nem dá tempo de orar. Um grupo desse tamanho, você não consegue nem orar todo mundo junto. Né? Torna só um grupo disso, exatamente. Exato. Então, realmente, essa é a ideia. E o plano da multiplicação, trazer para o primeiro dia do grupo, como parte da essência, como parte do objetivo, nós queremos multiplicar, porque é crescer e multiplicar, é crescer. Vamos expandir, a Bíblia diz que Deus ia acrescentando cada vez mais sobre a igreja, e lógico, Deus vai começar a trazer. E essas coisas de flexibilidade, a gente tem dito isso muito aos líderes, não façam muitos planos. Que bom que tens um coração, que bom que vai abrir o grupo, mas a gente pode dizer por experiência própria que é da vontade de Deus essa reunião entre os irmãos. Fantástico. Por quê? Porque a gente percebe que o espaço é aberto, Deus manda as vidas. Fantástico. Há pessoas que você nem imaginava que poderia estar no teu grupo, Deus manda as vidas, as pessoas se conectam. Então eu imagino que Deus não está à procura de vidas para colocar no grupo de ligação. Ele está à procura de grupos de ligação para poder abrir espaço para que as vidas se conectem. Né? E a gente tem visto, a Joana fala muito isso e é inspirador. O Espírito Santo está nos grupos de ligação. A gente tem visto ali o centro da Palavra de Deus, os estudos que fazemos aos domingos. Visto milagres mesmo acontecerem. Tem visto milagres, de fato, sim. Então, realmente, essa parte da multiplicação é algo que faz parte hoje da essência, desde o dia 1. Certo, fantástico. E um pastor, um líder que tenha 5 grupos pelo qual é responsável, muitas vezes tem a preocupação de como é que mantemos
a cultura em todos, eu não vou estar presente em todos, ou que tenha 10. Como é que vocês têm feito essa jornada de liderar 5, 10, 15, 20, 30 grupos e garantir que os líderes estão saudáveis, que os grupos estão a acontecer como devem acontecer? Como é que são alguns conselhos para quem lidera a esse nível de liderança? Bom, nós temos trabalhado assim, hoje em dia, como a gente já está com bastante grupo, nós temos trabalhado com uma outra camada também de líderes que têm nos ajudado. Né? Alguns líderes, eles têm trabalhado eles abrem grupos, né? Não identificamos líder naquele momento, então eles abrem grupos já de olho em quem pode ser um líder. E dali eles preparam e já saltam para outros grupos. Agora nós temos a visão, né? Não é um grupo de amigos, é complicado porque é um grupo de amigos, mas não é um grupo de amigos. Exato. Né? É claro, é para você fazer amizade, para vocês estarem juntos, mas não é um grupo fechado, como o Daniel estava dizendo. Todos são bem-vindos, né? Tem 5 hoje, amanhã pode ter 7, 8 e todos são bem-vindos. Então estarem conectados. Nós estamos ali para a mesma palavra, um ao outro ajudou, o seu companheiro disse esforça-te, né? Então o grupo tem que ser baseado nisso. É um grupo que tem um determinado tempo, ele é de 1 hora, 1 hora e meia, para que as pessoas elas tenham vontade de voltar. Exato. Vocês, essa semana mesmo, conversei com uma pessoa que disse se você quiser depois ficar mais um pouco, normalmente jantam, tudo, se você quiser ficar mais um pouco, você está à vontade, mas você sabe que aquela hora, alguns têm criança, né? Então já sabe mais ou menos isso. Então a gente tem trabalhado com isso, e é mesmo passar a não é a visão, é estudo bíblico, não é para chegar lá e ficar fazer uma reunião, não é fazer um culto, não é? Não é louvor, não é passar oferta, não é nada disso, é só a gente estar junto e ler a palavra e estudar e mesmo focar no estudo, porque aquilo que eu disse, cada um de nós temos um problema, mas tem vezes que foca só naquele problema, e passa o grupo todo naquilo, e não é essa a intenção. Pode ter um problema, nós vamos orar por ti, Deus vai fazer um milagre, mas agora vamos falar da palavra, que é a palavra que cura, é a palavra que libera. Então... E acho que isso também faz muita diferença na cultura da nossa casa, porque às vezes nós ouvimos, por exemplo, e temos contacto com outras igrejas, da network, etc., pessoas que estão a começar também esta cultura dos grupos, e às vezes têm esta necessidade mas eu tenho que estar, eu sou responsável, ou eu sou o líder, eu tenho que estar em todos os grupos, eu tenho que ver, eu tenho que ter a certeza, e isso é o segredo também pelo qual nós conseguimos multiplicar, que é nós levantamos líderes, nós continuamos a levantar pessoas, a passar a visão, e temos sempre a certeza que aquilo que nós passamos é forte, a cultura é forte, e depois também seremos às vezes flexíveis com aquelas coisas que nós às vezes pensamos, não era bem assim, mas pronto, ok, vamos deixar passar desta vez, não é? Mas é só dessa forma é que nós podemos multiplicar ao ponto de chegarmos onde chegarmos, não é? Porque às vezes nós ficamos tão presos com esta questão de eu pastor ou eu líder tenho que estar em todos, e mesmo esta questão, por exemplo, da multiplicação que muita gente vê de forma errada, olha para isto como uma divisão, não é? Não querem dividir, e nós dizemos muitas vezes isso não é uma divisão, é uma multiplicação. É muito importante que para todos os líderes, para as pessoas que nos estão a ouvir, esta mentalidade também seja primeiro abraçada por nós, porque às vezes pode ser difícil, para depois poder ser abraçada por outros. Nós não temos que fazer parte de todos os grupos, nós não temos que estar em todos os grupos, mas nós temos que passar o coração. Temos que empoderar líderes que têm a cultura para eles estarem sim em todos os grupos. Uma coisa importante nesse processo da liderança é porque nós sabemos que grupo de ligação é fazer vida, grupo de ligação é estarmos juntos, conectados. Então nós tentamos a liderança pelo exemplo. E quando estamos com os nossos líderes, tentamos fazer com que eles estejam na sala de estar. Que eles sejam os protagonistas. Né? Uma das perguntas que a gente tem usado com eles e a gente tem estimulado para eles usarem também nos grupos de ligação é: o que eu posso fazer por ti? Uma pergunta direta. Hoje, nesse momento, Francisco, o que eu posso fazer por ti? Exatamente. E a gente tem sido incrível, surpreendido com as respostas de pessoas a chorarem e dizer, estou numa questão, né? Mas essa intimidade, que não é possível num grupo de 30 pessoas. Não. Né? E a gente tem desenvolvido isso com os líderes e confiado de que essa liderança pelo exemplo faz com que eles vão para os seus grupos e desenvolvam a mesma intimidade, o mesmo amor, o mesmo compromisso com as pessoas de cuidado. No final é
cuidar das pessoas. As pessoas terem, eu costumo dizer para eles que as pessoas têm direito de ouvir o nome delas em uma oração. Tem direito. Senhor, abençoa o João. Senhor, põe as tuas mãos na família do Daniel. Né? Que a Joana possa experimentar. Por isso que, obviamente, isso na igreja, no nosso domingo, ali é um outro contexto. Exatamente. Né? E isso tem sido mesmo incrível. A gente tem visto grupos se levantarem durante a semana para pedidos de oração e orarem durante a semana toda. Ou seja, vira mesmo essa intimidade. Mas a consistência de estar com os líderes e cuidar deles também, né, ter hoje reunir com líderes, a gente sabe que isso gera liderança pelo exemplo. Eles sentem-se cuidados. Fantástico. A gente tem usado muito essa expressão, mais intimidade, mais cuidado, mais amor, mais vida. É o que a gente quer, que os grupos de ligação estejam cobertos. E o que eu posso fazer por ti? Fantástico. E não é número, né, de pessoas, não é número, né? A gente teve experiência agora há pouco tempo atrás, não faz tanto tempo, e que nós marcamos presencial e acabou que só um casal pôde ir presencial, o resto foi online, e a gente disse tudo bem e fizemos. E no final nós fizemos essa pergunta, e foi, quando eles foram embora, nós dois ficamos parados, olhando para a cara do outro, porque a gente não imaginava. Eles saíram de casa mais de meia-noite, mas com... E eu falei pro Daniel que uma pergunta não faz, né? Mas aquele dia era mesmo para isso, aquele casal. Então, muitas vezes a gente se preocupa, vai vir só um casal, então cancela, não vem ninguém. E tem sido experiências mesmo interessantes em relação a isso. Acho que isso é um ponto muito importante, a consistência de continuar a fazer, continuar a fazer, quinzena após quinzena, a consistência constrói, constrói. Eu acho que isso é algo que nós temos enquanto marca dos nossos grupos de ligação, não se cancela por qualquer coisa, não se adia por qualquer coisa, é uma coisa que é consistente, e que com o tempo a construção vai ficando cada vez maior, as pessoas vão sendo abençoadas. Eu acho isso fantástico. Uma coisa que é inegociável na nossa igreja, eu creio que pode ajudar também muitas pessoas que nos estão a ouvir, é que os grupos de ligação para nós não são algo à parte da igreja, ou na franja da igreja, ou no acessório, mas fazem parte de quem nós somos. E os grupos de ligação não estão aqui apenas pelos grupos de ligação, mas também pela igreja. O nosso objetivo é construir a igreja, é fazer parte. E algo que nós temos visto são pessoas que começam a ver um grupo de ligação, se descobrem um talento, se descobrem um dom, uma disponibilidade, começam a servir, começam a tocar, começam a estar nos hosts. Nós temos visto há alguns domingos que nós mobilizamos os grupos de ligação e vêm em peso, as pessoas vêm e há um avivamento. Então, acho que é muito importante também esta noção de que os grupos de ligação não é algo fechado em si mesmo, ou com um propósito fechado em si mesmo ou à parte, mas que faz parte do todo. Fale um bocadinho sobre isso, sobre o poder de fazer parte do todo e algumas histórias que nós conhecemos de pessoas que, como vocês, chegaram e foi através do grupo de ligação que se integraram e hoje têm um papel importante na nossa casa, mas ver também os grupos de ligação como quase uma mina de ouro para encontrar algo que Deus já colocou em pessoas para desbloquear depois coisas também na igreja no todo, no seu futuro. Vou deixar a Priscila para o ponto positivo, vou falar um negativo. Nós já percebemos, e a gente fala isso muito com os líderes, cuidado de andar sozinho. Cuidado de começar a pensar com a própria cabeça. O problema não é tu pensares com a tua própria cabeça, não vai ter grandes ideias. Mas se tu não estiveres conectado com o todo, tu podes estar diante de uma cilada. Porque como é que nós vamos te proteger se tu não estás conectado com o todo? E o grupo de ligação é efetivamente isso. Cumpra a visão, cumpre a cultura, segue no processo, segue em cima, faça questão de fazer parte desse todo. Porque caso contrário, fica pelo caminho, fica dolorido, fica pesado, porque uma coisa é ele fazer parte do todo, passar por uma situação e contar com a estrutura igreja, contar com a plataforma que nós temos criado para dar todo o suporte. E outra coisa é ele seguir um caminho, não, mas deixa que aqui na minha casa eu sei como é que eu faço. E isso é um caminho realmente para desgraça, porque ele acaba estando sozinho, não tem essa plataforma. E pai, eu não quero estar conectado a um sonho que eu construído por mim mesmo é suficiente. É muito pequeno esse sonho. Né? A gente quer estar conectado mesmo ao todo, conectado a algo maior do que nós mesmos. Então, um dos conselhos que a gente dá cada vez mais para os líderes é: toma cuidado. Mas eu não concordo. Mas acho que a gente podia fazer dessa forma. Ok. Mas segue o fluxo, segue aquilo que a gente tem desenvolvido. Isso é importante. Para tu estar, não é para tu seguires o fluxo, mas é para tua própria proteção. Porque se estás conectado com esse todo,
Né? E se a gente passa essa visão, olha, nós fazemos questão de que os grupos estejam conectados com o todo, apontem para os domingos. Exatamente. Né? Os grupos são uma ferramenta de integração, até agora o lado positivo. Os grupos são uma ferramenta de integração. Né? É no grupo que o líder vê, olha, já foi batizado, vai ter batismo no próximo domingo, olha, agora nós vamos ter o curso de fundamentos, não queres participar? Olha, quem aqui já fez iCare, quem aqui já desenvolveu algum projeto, olha, quem já está participando, por que não está participando ainda nenhuma equipa, aos domingos, uma vez por mês, começa aos domingos, um domingo só por mês, e etc. E os líderes de grupos de ligação são quase que um farol para eles nesse sentido, né, em que eles conseguem apontar e encaminhar essas pessoas. Hoje a gente tem dado um prazo de 3 meses, né, para que a gente tenha uma camada de liderança que não estão envolvidos diretamente nos grupos, mas monitorizam isso tudo. Fazem quase que um tracking das pessoas. E a ideia mesmo é melhorar o processo de integração das pessoas. E em 3 meses eles param de monitorizar essas pessoas, mas porque a gente acredita que eles já vão estar conectados com o líder de grupo de ligação, com o líder de ministério, de um departamento, etc. Então ela já está começa a fazer vida, fica mais fácil a gente garantir que a pessoa está integrada. Exato. Né? Mas realmente o grupo, nesse processo de fazer parte desse todo, dessa integração, é super importante. É uma maneira de você ter uma família, né? A gente sempre falou isso. Quantas pessoas que chegam na igreja estão sozinhas, né? E ali é uma maneira da gente poder contar um com o outro, um ajudar o outro e fazer vida, né? E depois disso a gente consegue muito facilmente integrar na igreja e descobrir quais são os talentos, o que podem fazer e ajudar, e é muito bom. Olha, podemos puxar um pouco o processo só nesse sentido da família. Portugal é um país que não pode fechar os olhos para os imigrantes. Sim. E os imigrantes não têm família cá. Né? E quando nós nos integramos num grupo de ligação, ali foi a nossa família. Foi o que doía, eles sentiam as nossas dores, ficavam com os nossos filhos, né? E abrir esse espaço, que às vezes, como é que a gente faz? Os imigrantes estão a chegar, grupo de ligação. Conecta um grupo de ligação. Porque realmente ele encontra uma família, eles estão sem aquela rede de apoio familiar, que é normal. E o grupo de ligação começa a ser a rede de apoio. É a rede de apoio. O grupo de ligação é a rede de apoio para os imigrantes. E é super interessante vocês irem buscar esse ponto, porque é super importante para esta rede de imigrantes, pessoas que vêm, mas também super importante para quem é da casa, para os portugueses, que às vezes até subestimam um bocadinho a importância do grupo, porque pensam, mas eu tenho a minha família, não preciso. Mas a verdade é que depois, quando olham para a sua vida espiritual, muitas vezes são um bocadinho estéreis e não estão a dar frutos e não estão envolvidos e entram e saem ao domingo e não há ninguém a orar por eles, e sim, tens uma família, mas não estão envolvidos na tua vida espiritual, e por isso é muito importante nós também nunca menosprezarmos que sim, é importante nós darmos uma família a quem não tem, mas tu que és de cá, é importante envolver-se, é importante 100%. Estar junto, porque às vezes nós podemos ter um grupo de amigos, mas um grupo de amigos não é propriamente um grupo de fé. Ligação. Não, e alguém que nos motiva, alguém que nos confronta. Às vezes os nossos amigos não nos vão dizer as coisas que precisam ser ditas, não é? E às vezes há coisas que nós também não queremos abrir, e é importante nós termos líderes e pessoas à nossa volta que estão a orar por nós, que estão a ver como é que está a correr a nossa caminhada na fé, a nossa caminhada na igreja, e nós temos sempre isto como princípio: nós lideramos, mas nós também somos liderados. Ou seja, ninguém nos nossos grupos de ligação é apenas líder, sozinho, isolado, não é? Mas como vocês já falaram e já mencionaram, nós temos camadas e camadas de liderança, e até nós que somos os líderes principais, nós fazemos parte de um grupo de ligação, eu faço parte de um grupo de ligação, nós também temos pessoas com quem nós partilhamos vida, que oram por nós. Ou seja, ninguém é isento de estar a precisar deste cuidado, desta liderança e deste amor, independentemente da posição que ocupe numa igreja. É muito importante também mencionar isso. Para terminar, Joana, vou-te fazer uma pergunta um pouco mais estratégica. Ok. Para um pastor da Network ou de uma igreja que se calhar já experimentou começar grupos de ligação no passado, mas não correu muito bem, ou neste momento tem grupos, mas não tem muito momentum, o que é que tu dirias que são 1, 2, 3 coisas, estratégias ou um plano para ou começar ou revitalizar grupos de ligação numa igreja para que possam ser isto tudo que nós falamos em conjunto? Acho que a primeira coisa que nós precisamos de olhar é perceber se os nossos grupos de ligação são realmente atrativos, não é? Porque foi aquilo que nós falámos anteriormente, nós temos de ter um plano fantástico que funciona muito bem na nossa cabeça, mas que depois as pessoas não se sentem atraídos. Então, o que é atrativo para a tua igreja local? O que é atrativo para as pessoas que fazem parte da tua comunidade? Que vai ser diferente, se calhar, que faz parte da nossa, que faz parte de outras igrejas, mas o que é que funciona para vocês? Qual é o melhor dia da semana? Qual é o melhor horário, não é? E às vezes há coisas que, em vez de seres, se calhar, só tu a colocar sobre o papel,
ouve as pessoas a quem tu lideras e tenta formar alguma coisa através desse interesse. Fantástico. Procura na tua igreja alguém que tenha um coração por cuidar, por amar pessoas e começa pequeno. Às vezes são 2 pessoas, às vezes são 3 pessoas, começa pequeno, mas como nós dizemos na nossa casa, as mesmas pessoas, no mesmo lugar, à mesma hora, semana sim, semana não, e mais tarde ou mais cedo isso vai dar fruto. Porque é aquilo que diz a palavra de Deus, as sementes, onde nós as plantamos, mais tarde ou mais cedo elas vão dar fruto. Então deixa-me encorajar-te, mesmo que se calhar já correu mal no passado, ou não estás a ter os frutos ainda que gostarias de ver, continua. Nós também não vimos 300 grupos de ligação no nosso primeiro ano, certo? Claro. Nós tínhamos pouquinhos, mas à medida que nós continuamos e continuamos e continuamos, Deus continua a acrescentar. Então, não desistas dos grupos, porque eles realmente são uma ferramenta importantíssima para nós podermos pastorear, amar e cuidar da nossa igreja local. Fantástico! Chegamos ao fim da nossa Masterclass. Espero que tenham todos gostado. Muito obrigado, Priscila e Daniel, por terem vindo e por tudo o que constroem dentro da nossa igreja e por tudo aquilo que têm feito na vida de outros e multiplicado na vida de outros. Muito obrigado por isso. Nós chegamos ao fim então da nossa Masterclass. Esta Masterclass fez parte da Casa Aberta 2024 e faz parte do nosso ministério da Hillsong Network, cujo coração é apoiar, ajudar, equipar igrejas do nosso país e além fronteiras para que elas se possam tornar em tudo o que Deus as chamou para ser. Se quiseres saber mais sobre a Hillsong Network, podes ir a hillsong.pt/network ou no Instagram Hillsong Network Portugal. E Casa Aberta 2025, inscreve-te já, vai ser absolutamente imperdível. hillsong.pt/casa aberta. Até à próxima. Tchau, tchau! Tchau!